Neste vídeo eu respondo várias perguntas que me fizeram lá no Instagram, Otávio.Paranhos. Então se você gosta do assunto de investimentos globais, já dá um like para o YouTube espalhar esse conteúdo. Gustavo perguntou, TFLO é um bom ETF para dividendos mensais? Alguns problemas aí, tá? O TFLO ele é um fundo que é equivalente ao Tesouro Selic lá nos Estados Unidos. Então ele vai investir em tesouro americano. Tudo que você vai receber de dividendo, na prática, são os juros da renda fixa. Então, teoricamente, a cota tende a ficar constante e você irá receber na sua conta os dividendos, que serão os juros descontados de 30% de imposto na fonte americano, tá? Então, você vai ter uma redução bem drástica. Hoje, estaria pagando aproximadamente bruto 5,5%, líquido você vai receber algo como 3,8% na sua conta. Veja que isso daí é um rendimento nominal da renda fixa. Então, você não tem, obviamente, a proteção inflacionária, porque se a inflação aumentar, na realidade a inflação americana hoje está aproximadamente em 4%, você já perde para a inflação com este investimento. Você de fato vai receber sim dividendos recorrentes na sua conta, o problema é que você estará na prática diluindo o seu capital e perdendo dinheiro porque você está com uma rentabilidade inferior à própria inflação. Então eu não recomendo que você faça isso. Esse tipo de fundo, TFLO, ele é um fundo para você manter caixa, tá? Para você manter ali um capital para você gastar no curto prazo, porque ele não vai ter volatilidade praticamente. Uma pergunta que me fizeram, o André perguntou, uma pergunta que me fizeram esses dias, o que fazer primeiro, investir ou aprender inglês? É a mesma coisa que jogar futebol ou comer lasanha, né? Acho que não tem muito a ver, mas o que eu posso falar para você é que para aprender uma língua é muito mais demorado e muito mais trabalhoso para você de fato dominar a língua do que você aprender o básico de investimentos. Você pode fazer isso com o meu curso Investimentos Globais, em pouquíssimo tempo você consegue investir de uma maneira muito decente, sem cair em nenhuma cilada, ganhando dinheiro ali de maneira recorrente com ETFs globais de ações e de renda fixa também. Para você dominar uma língua, isso aí demanda uma exposição, um tempo de exposição à língua muito maior, né? Na minha vida eu tive a experiência de poder morar na Alemanha e na França, então eu tive que aprender alemão e francês, e eu garanto para você que é muito mais difícil, não tem nem comparação, você aprender línguas, né? Porque você tem que dominar um repertório que só ocorre com o tempo, do que se você quiser apenas aprender a investir. E aqui, ó, você não perguntou aprender a investir, você perguntou investir. Investir em 5 minutos, você aperta um botão e você investe. Aprender a investir de fato pode ser um pouco mais demorado, mas se você fizer um curso realmente bom, né, e completo, você consegue aprender ali em menos de um mês, ali 1 a 2 semanas, você já consegue ter uma excelente base se você se dedicar nesse período. A Ana perguntou, quero me aposentar em 7 anos, quanto preciso para ter uma renda de 30 mil por mês? O padrão para você determinar quanto que você precisa para ter a renda é basicamente multiplicar a renda que você quer por 300. Por quê? Porque multiplicar por 300 equivale a você, do total que você tiver de capital, você retirar 4% ao ano, tá? Se você pegar esses 4% e dividir em 12 meses, é 0,33% ao mês. Portanto, você irá precisar de 300 vezes o seu capital que você gasta por mês. Então, se você quer uma renda aqui que você mencionou de 30 mil por mês, 300 vezes 30 mil são 9 milhões de reais que você precisa. Isso daí para morar no Brasil, para morar em qualquer outro país. Como padrão, o Brasil tem uma renda fixa que paga um pouquinho mais, então a gente poderia aumentar um pouco essa taxa de retirada de 4 para 4,5%, mas na média, como regra de bolsa, você pode considerar esta regra de retirar 4% do capital total ao ano, ou seja, precisar ter 300 vezes a sua renda mensal, tá? Então essa aqui é basicamente a pergunta. Aí ela perguntou, quero me aposentar em 7 anos, quanto preciso investir para ter essa renda? Então você vai precisar daqui a 7 anos ter 9 milhões de reais. Aqui eu vou considerar ajustado pela inflação, tá? 9 milhões de reais ajustado pela inflação. Então na prática, você em 7 anos você consegue aumentar o seu capital em aproximadamente 50% em termos reais, tá? Ajustado pela inflação. Você iria precisar aportar entre 6 e 7 milhões de reais, se eu considerar 7 milhões de reais de maneira mais conservadora, em 7 anos, 1 milhão por ano, o que daria aporte de 83 mil reais por mês. Certo, Ana? Então, assim, pode parecer muita coisa, mas de fato é porque você tem um prazo muito curto. Se fosse um prazo mais longo, você precisaria aportar bem menos. Certo? O Lu Universe perguntou como acompanhar quais novos ETFs de acumulação entram na Interactive Brokers. Na realidade, a Interactive Brokers ela permite investimento em todos os ETFs de acumulação. A questão é como descobrir quais ETFs de acumulação estão aparecendo. Na realidade, não tem muito como, tá? Eu utilizo o site justetf.com, que é este site aqui. Você vem aqui em cima em ETF Screener e clica nessa lupa grande para você vir para esse filtro, e aqui você pode filtrar, na verdade, entre todos os 1.800 fundos que existem
né, na Europa para você poder investir. Se você quer de acumulação, você vem aqui embaixo e coloca o Use of Profit Accumulating, que é de acumulação, ou seja, você tem 1.086 fundos de acumulação e você tem que ficar avaliando aqui qual é o que você quer. Ah, eu quero de ações, por exemplo, eu quero de uma região, por exemplo, eu quero do Japão, quero um fundo de acumulação de ações japonesas. Nós temos aqui 45 fundos dessa região que você vai poder selecionar, pode filtrar por tamanho, pegar os fundos maiores, por exemplo, o maior é o da iShares, depois o da Mundi, que no Brasil é pouco conhecida porque na realidade é uma gestora europeia, né? Não tem muito nos Estados Unidos, e tem a Xtrackers também, que são grandes gestoras europeias, certo? Aí que você consegue filtrar para você saber quais são os fundos de acumulação. Se você está gostando do conteúdo, já dá um like e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. O Leonardo perguntou, é melhor investir fora como pessoa física ou com trust? Para quem não sabe, pessoal, trust é um contrato em que você vai dar o seu patrimônio para alguém e você vai orientar esta pessoa, que geralmente é um banco, certo? Para que este banco, ele faça com o seu patrimônio aquilo que você quiser, se você estiver vivo ou morto. Então, assim, pode ser em vida, né? Então, por exemplo, eu dou o meu patrimônio para um banco, para que este banco, ele repasse para os meus herdeiros conforme o que eu quiser, ou que repasse para mim mesmo, me dando renda conforme as minhas orientações. Por que isso daí é prático? Porque isso daí vai na prática, né? Evitar o inventário, não vai evitar imposto de herança, mas pode evitar inventário e também vai proteger o seu capital, porque na prática você tira do seu patrimônio o seu capital. Então, se você for processado alguma coisa assim, você não terá o seu patrimônio retirado de você. Então, isso é uma forma de blindagem patrimonial bem eficiente. A questão é que, como você precisa de uma outra pessoa, geralmente esse banco, para fazer essa gestão por você mesmo, que ele não faça quase nada, só mantém ETFs passivos ali, e o custo disso é bem caro. Geralmente é aproximadamente $5.000 para cima por ano para fazer a manutenção dessa estrutura, tá? Então, a pessoa física é realmente mais barato. Mas, na realidade, a pergunta que ele fez não considerou, por exemplo, a outra alternativa, que é investir via offshore, que na realidade é via pessoa jurídica, via empresa. Então, você pode ter uma empresa no exterior e esta empresa que irá investir nos vários ativos financeiros. Você será sócio, então você continuará dono das cotas daquela empresa e daí sim a empresa é que irá investir. Também tem, obviamente, um nível de blindagem patrimonial muito grande, porque essas empresas estão em paraísos fiscais e os paraísos fiscais, eles não executam ordens de juízes como do Brasil. Então, se um juiz lá quiser penhorar os seus bens, ele não vai conseguir porque o país não vai executar a ordem. Então, é uma forma de blindagem patrimonial. Agora, você tem que tomar muito cuidado com o que falam que é trust, né? Enfim, eu mencionei essas três formas. Pessoa física, offshore, que é pessoa jurídica, e trust, que é um contrato que você cede. Tem muitas empresas por aí, inclusive com o próprio nome lá, enfim, enganando as pessoas dizendo que é um trust, quando na realidade não é trust, são seguradoras. Uma coisa é você ceder o seu patrimônio para uma empresa fazer a gestão por você, outra coisa é você dar para uma seguradora, é algo totalmente diferente. E geralmente estas seguradoras, que também estão em paraísos fiscais, cobram taxas altíssimas e obviamente você vai ter o risco da seguradora. Um trust de verdade, a pessoa que você contratou para fazer a gestão teoricamente da sua carteira, ela de fato compra os ativos, ela de fato compra ações, ela de fato compra renda fixa. Quando você contrata uma seguradora destas, né, que enfim agora está ficando bem famoso no Brasil, na prática você não está investindo em ações, não está investindo em renda fixa. Você dá o seu dinheiro para a seguradora e você não sabe o que ela faz. Ela não vai comprar ações e renda fixa necessariamente. Ela vai simplesmente operar, né, e eventualmente pegar o dinheiro que você deu para ela e pagar ali a apólice de uma pessoa que faleceu, alguma coisa assim. Por isso que essas seguradoras, na prática, que usam o nome de trust indevidamente, elas podem dizer para você que são muito eficientes em termos de sucessão, porque quando você morre, simplesmente o capital passa para os seus sucessores sem nenhum tipo de imposto, logicamente, porque um seguro não é um ativo de fato transferido, mas geralmente tem taxas gigantescas, né? Taxas anuais, taxas por multas, por você não fazer aportes que você teoricamente contratou, o que não existiria se fosse um contrato de fato de trust, né? Um contrato de cessão de bens, um contrato de cessão fiduciária de bens, e portanto é a maior enganação que está caindo em cima dos investidores brasileiros agora. Então tome muito cuidado com aquelas empresas que dizem que são trusts quando na realidade são seguradoras, certo? Então, no meu ponto de vista, assim, se você tem um capital menor,
Geralmente até 250 mil dólares vale mais a pena ficar na pessoa física, investindo em ativos irlandeses para evitar imposto de herança, e acima disso você pode migrar para offshore, né? Porque hoje, agora a gente já começou uma guerra de preços entre as empresas que são voltadas a brasileiros, né? Como a Evelyn, o Banco Inter, a XP, todas essas empresas que dão a oferta de corretoras no exterior, corretoras nos Estados Unidos, estão começando a oferecer também serviços jurídicos, ou diretamente ou por empresas parceiras. E o que a gente observa é que agora os preços estão começando a cair. No meu ponto de vista, a tendência é que em 5 anos a gente já tenha preços bem mais baixos para você poder abrir offshore. Eu acho que esse é o futuro que a gente vai observar no mercado brasileiro. Nos últimos 5 anos foi a abertura dos mercados e agora, nos próximos 5 anos, vai ser a abertura dos serviços jurídicos, que tende a ficar bem mais barato. Então, se você gostou desse conteúdo, já dá um like, pega o link e manda no grupo da família, dos amigos, porque é muito importante que todos comecem a investir no exterior.